dentro de uma relação trabalhista ou até mesmo da prestação de serviço, que é o que vai acontecer com o representante comercial. Então, eis que o tema está posto na tela. Eu pretendo ser o mais breve possível, até mesmo por conta do tempo. Advogado, se você der brecha, a gente fala por 2 horas sem parar, né? Então, eu tentei minimizar ali o máximo, compilar o máximo de informações que eu entendi que poderia ser relevante para esse primeiro momento, esse primeiro contato com o tema dentro do grupo. Então, eu gostaria, antes de mais nada, de apresentar para vocês o meu escritório, né? Eu faço parte do SGM. SGM é a sigla do Ciagino e Mardegan, Sociedade de Advogados. Nós temos uma atuação bastante especializada na área ambiental e regulatória, que fica sob o comando da minha sócia, que vocês já conheceram, a doutora Daiane Mardegan, e eu fico responsável pela área empresarial. Dentro da área empresarial entra a relação de contratos, que o Hamid generosamente apresentou, né? E inclusive fez uma propaganda aí para a gente, Hamid, obrigada, você é sempre muito generoso nesse ponto. Tem também a área trabalhista, que o nosso apoio fica na doutora Laura Bianca, que vocês já conheceram também. Então, a gente tem por premissa um atendimento bastante personalizado e próximo ao cliente, sempre voltado para uma decisão, uma tomada de decisão consciente, né? Então, a gente apresenta para o nosso cliente quais as possibilidades para que ele tenha mais informações em mãos e possa decidir da melhor maneira possível para a atividade específica dele, né? Então, com base nisso, a gente quer que as empresas que são nossas parceiras cresçam de maneira bastante sustentada e sempre atento às constantes mudanças que acontecem no mercado. Ética, excelência e pontualidade são os valores que norteiam a atuação da nossa sociedade. Aqui tem um breve currículo, né, de mim, né, que vos falo. Eu sou graduada e pós-graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e minha experiência profissional é na área com ênfase em direito civil, consumidor, imobiliário, contratos. Aqui também um breve currículo da minha sócia, da Daiane. Ela também é graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é mestre pela Unicamp na área, né, de direito ambiental, mestre em ciências humanas, sociais aplicadas. E a atuação dela é com ênfase em direito ambiental e aspectos regulatórios. Então, precisou de IBAMA, toda a sopinha de letrinhas, né, das regularizações de empresa, muito provavelmente a Daiane é a pessoa certa para poder te auxiliar a trabalhar em compliance com essas legislações de regulatório e ambiental. E vamos aos temas, né? Ao tema específico. A gente começa aqui a entender um pouquinho a diferença entre o que é considerado vendedor empregado e o que é considerado representante comercial. E nada melhor, não existe conceito melhor para essas duas figuras do que aquele que a própria lei traz para eles. Dentro onde que a gente encontra a definição de vendedor empregado? Na famosa CLT, que é a consolidação da lei do trabalho. Lá no artigo 3º da CLT, diz que considera-se empregado toda pessoa física, ou seja, precisa ser uma pessoa com CPF, que vai prestar serviços de natureza não eventual a um empregador, a uma empresa, CNPJ, sob a dependência deste mediante o pagamento de um salário. Então, trocando em miúdos e traduzindo para a nossa realidade mais próxima, o vendedor empregado, portanto, é aquele funcionário que é registrado, que traz todos aqueles encargos trabalhistas para a empresa e cuja função, no caso, é vender, aumentar o portfólio da empresa, trazendo mais clientes, aumentando a quantidade de venda em si. No mais das vezes, quando a gente fala do vendedor externo, que é a figura que mais vai se aproximar aqui do trabalho que é desenvolvido pelo representante comercial, esses vendedores empregados, eles trabalham visitando clientes. Por que é importante entender a diferenciação? Porque aqui a gente já começa a perceber que o representante comercial, diferentemente do vendedor empregado,
ele não é apenas uma pessoa física, ou seja, aquela com CPF. Ele pode ser também uma pessoa jurídica, um CNPJ estruturado, com empregados trabalhando para ele, com outras pessoas também desenvolvendo a atividade dele. Ele vai desempenhar também em caráter não eventual, e quando a gente diz não eventual, aqui significa que se for uma venda única, pontual, a gente não vai, muito dificilmente a gente vai conseguir configurar como uma representação comercial. Você pode entrar dentro de uma parceria ou de uma indicação, mas o representante ele também exige um caráter não eventual, ou seja, uma continuidade numa prestação de serviço, e ele vai realizar negócios mercantis, ou seja, vendas também, agenciando as propostas e pedidos. Ele é um profissional com autonomia, diferente do empregado, que é um profissional que fica sob a proteção e a subordinação ali do seu empregador. Então, sucintamente, para poder definir, falar um pouquinho sobre eles, a gente já percebe que existe uma diferença entre o que é o representante e uma diferença entre o que é o vendedor empregado. Então, se eles são figuras jurídicas distintas, eles também merecem um tratamento diferente. Não adianta eu querer contratar um representante comercial para minha empresa e tratá-lo como se empregado fosse, porque eu certamente poderei ter um problema de reconhecimento de vínculo trabalhista. Então, eu preciso entender bem qual é o posicionamento e o que eu posso ou não posso fazer com um representante, qual é o posicionamento e o que eu posso ou não posso fazer com o empregado vendedor, para que ambos não sejam confundidos e, de repente, você tenha uma descaracterização da relação que inicialmente você resolveu contratar. Então, sucintamente, quais são as diferenças entre ambos? Quando a gente fala de vendedor empregado versus representante comercial, o quadro aqui traz para vocês o resumo dos 2 primeiros slides que eu falei brevemente. Então, o vendedor empregado, ele sempre tem um contrato de emprego, que vai ser regido pela CLT. O representante comercial, por sua vez, ele tem um contrato de representação comercial. Esse contrato de representação comercial, ele é regido por uma lei muito específica e antiga. Ela sofreu algumas alterações no decorrer dos anos, algumas atualizações, mas ela é a lei que rege a relação de representante comercial, desde a sua constituição, os requisitos para se qualificar como representante comercial, até quais os requisitos que devem existir no contrato de representação comercial a ser firmado entre a empresa que será representada e esse representante. Essa lei é de 1965, ela está em vigor até hoje, e nós devemos, enquanto empresários e utilizadores da mão de obra de um representante comercial, sempre ficar atento às disposições dessa legislação para não gerar uma característica diferente daquilo que você resolveu contratar. O vendedor empregado, ele também tem subordinação jurídica. Quando eu falo em subordinação jurídica, gente, é diferente da gente falar, olha, ele é subordinado no sentido pejorativo da palavra, tá? A subordinação jurídica aqui significa que ele segue ordens, que ele tem diretrizes fixadas pelo seu empregador. E o empregador ele tem poder de direção, fiscalização, e ele se submete a essas regras de maneira mais rígida. Quando eu falo que o representante comercial não tem uma subordinação, também não significa que é uma relação totalmente livre, que ele vai fazer o que ele bem entender, ou que ele não deve qualquer tipo de satisfação dos negócios que ele realizou em nome da empresa. Quando eu falo de subordinação ou sem subordinação na representação comercial, isso significa que as tomadas de decisões de como o representante vai gerir a própria atividade dele incumbe ao representante comercial. Não adianta você, como empresa representada, querer estipular ordens, algumas premissas para esse representante, tratá-lo como se ele fosse seu empregado, porque aí a relação não vai funcionar e você está ampliando o seu risco de uma vinculação trabalhista.
ele te deve satisfação, entre aspas, a respeito dos negócios prestados? Sim, é uma prestação de contas que isso exige. Toda relação comercial de parceria, existe uma subordinação jurídica, mas em diferentes graus, ok? Então, a liberdade e autonomia aqui que eu estou falando do representante comercial é na relação da gestão dos negócios próprios. Quando ele firma um contrato com a representada, ele presta contas do que está acontecendo, mas ele não tem, por exemplo, que seguir um horário pré-determinado de às 8 horas eu preciso estar na empresa e minha jornada vai até às 17h30. Ele comanda a atividade dele da maneira como ele bem entender. O empregado também tem pessoalidade e o representante comercial não. E o que significa essa pessoalidade? Você, como funcionário da empresa, não pode simplesmente um dia falar assim, olha, hoje eu vou mandar o Fábio no meu lugar, o Fábio vai me substituir hoje nessa reunião. Por quê? Porque existe esse caráter de pessoalidade. O empregador, quando contrata um vendedor, ele contrata a pessoa. É ele quem vai desenvolver essa atividade como preposto da empresa. Agora, o representante comercial, ele já pode designar terceiros para fazer esse trabalho de captação, de intermediação de compra e venda. Você não contrata a pessoa específica do representante comercial, você contrata a atividade que ele desenvolve. Então, portanto, ele pode ter uma equipe de vendas, ele pode ter pessoas que trabalham com ele, ou então contratar representantes para representá-lo também, e envolve uma relação mais complexa e de maior amplitude, tá? Quando também a gente fala de vendedor empregado, a gente fala que o vendedor empregado ele tem que ter garantido um valor fixo mensal. A remuneração dele, ainda que ele receba uma comissão, ele jamais pode ficar sem receber nada. Não, a atividade dele depende do desempenho que ele tem, sim, por conta da comissão, mas o fixo ele tem que ter garantido. Isso são regras da CLT, que inclusive tem... é pautado na Constituição Federal, com uma garantia mínima, dignidade da pessoa humana e etc. Passando para a figura do representante comercial, isso já muda um pouco. Por quê? Porque o representante ele é um autônomo, ele é um empresário, ele é um empreendedor. Então, portanto, ele não tem um mínimo garantido de remuneração. Tudo que ele vai ganhar ou deixar de ganhar depende exclusivamente do desempenho dele na realização da atividade. Então, o que ele vai receber de você, empregador, no caso? Ele vai receber a comissão que você compactuou com ele na venda. Se num mês vai dar 100 mil e no outro 10, depende exclusivamente dele e do desempenho dele no dia a dia nas vendas. O vendedor, ele jamais assume o risco do negócio, não existe passar o risco do negócio para o vendedor. A CLT proíbe isso de maneira bastante contundente, e o representante comercial, por ser o empreendedor, ele assume o risco do próprio negócio. Não significa que ele assume o risco da representada, tá? Se por exemplo, um cliente deixar de pagar, ele não é responsável por pagar porque o cliente não foi adimplente. Muito pelo contrário, a lei de representação comercial também proíbe essa prática de colocá-lo como um garantidor da relação da venda que ele fez. Mas ele assume o risco do próprio negócio dele. A gestão em si, os custos que decorrem dessa gestão e da realização da atividade que ele desenvolve, se ele vai ganhar mais ou menos, como eu já falei no momento anterior. Quando a gente começa a entender essas diferenças entre um e outro, vocês conseguem visualizar que tem características bastante específicas para um vendedor e para um representante comercial. A partir do momento em que a gente conhece essas diferenças, a gente começa a abrir a mente e entender que se eu confundir as duas figuras, eu vou ter um problema, um risco de vínculo trabalhista, de um representante comercial a vir pleitear em juízo, né, no judiciário, o reconhecimento de um vínculo trabalhista com todos os ônus daí decorrentes. E aí a gente sabe que a partir do momento em que existe o reconhecimento do vínculo trabalhista, o juiz manda anotar na carteira de trabalho
que a data de admissão, data de demissão, pagamento de 13º, férias, todos os direitos do trabalhador e empregado que, eventualmente, possa ser entendido que houve uma mascaração da atividade em si, que o representante comercial desenvolvia, de fato, um papel de vendedor e não de representante. Então, portanto, isso causa um prejuízo grande, traz um problema de um passivo trabalhista grande para a empresa. Então, a gente também precisa saber que não é o nome que a gente dá para o contrato. Vou lá contratar uma pessoa e coloco lá, representante comercial. Não é o nome que a gente está dando para o contrato que vai resolver essa situação. Pouco importa se você colocou o nome de representante comercial, contrato de representação comercial lá no seu contrato com a pessoa que você está contratando, e, de repente, o dia a dia demonstra que, na verdade, a atividade dele era de vendedor empregado. Então, a nomenclatura do contrato em si não vai ser vinculativa para, de repente, ajudar na proteção da empresa nesse sentido. É o dia a dia, é a forma como nós tratamos essas duas figuras que vai ditar se realmente você tem um contrato de representação comercial ou se, na verdade, você tem um vendedor aí, um vendedor externo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai lá e coloca lá no contrato representação comercial, mas a gente tem práticas diárias diferentes com esse representante que acabam levando a esse risco majorado. Então, entendidas essas diferenças, quais são as medidas e as práticas que são recomendadas e que podem reduzir o risco de se ter um reconhecimento de vínculo de emprego do representante comercial? Eu trouxe aqui 5 exemplos, eles não são taxativos, eles não esgotam a matéria, tá? Então, é só para que a gente possa, de fato, abrir a mente e quem já trabalha com representantes observar se isso é feito dentro da empresa, porque aí sim pode... é um risco que você está correndo, tá? O representante... Opa! Passei tudo, gente. Como é que eu volto? Voltei. Ó, estraguei o Homer Simpson, ó. Sacanagem, né? Bom, o representante... Não é indicado que o representante comercial use uniforme ou demais identificações da empresa. Como, por exemplo, um cartão dizendo... eu sou da PD3 Digital. Não, ele tem a própria empresa dele. Ele representa a PD3 Digital, mas ele não é da PD3 Digital. Então, o uso de uniformes, o uso de crachá, cartões de identificação, dizendo que aquele representante comercial pertence à empresa, é uma prática que não é aconselhável. Por quê? Porque o representante tem a sua própria atividade, ele tem a sua própria empresa, no mais das vezes ele vai colocar no verso do cartão dele quais as empresas que ele representa. Imposição de metas. A gente entende que as empresas precisam vender cada vez mais, mas quem tem meta é empregado. No máximo, em relação ao representante, é possível estudar algumas outras formas de bonificação para reduzir o risco de, por conta de estabelecimento de metas, você vir a ter um problema, uma demanda trabalhista em virtude disso. Também não é recomendado que o representante comercial use o carro da sua empresa, da empresa que ele vai representar. Muito pelo contrário, toda a estrutura negocial para desenvolvimento da atividade, despesas, ele deve ser arcado pelo próprio representante. Lembrando sempre que, por que isso? Porque ele assume o risco da atividade dele. Então, se ele vai viajar mais ou menos, ele precisa computar isso dentro da atividade, do desenvolvimento da atividade dele, ok? É aconselhável também que as empresas deem preferência a representantes não exclusivos. E o que significa isso? É melhor você contratar uma representante comercial que tenha um CNPJ e que represente mais empresas
ainda que não do mesmo segmento que o seu, tá? Porque a gente também precisa entender que algumas atividades, porque você vai ter que passar um know-how para o representante, conhecimento técnico, alguma informação que é privilegiada para o desenvolvimento da atividade em si, não é possível que ele represente mais de uma empresa no mesmo segmento que a que ele vai representar agora. Então, esse tipo de exclusividade, ok. A exclusividade da qual eu estou falando é não trabalhar exclusivamente para você, você não ser a única empresa que trabalha com esse representante comercial. Então, ele precisa ter no portfólio dele, pelo menos, mais algumas empresas de ramos diferentes, para que você possa desvinculá-lo de uma prestação de serviços mais próxima da relação de emprego em si, né? Controle de jornada para representante comercial, jamais. Roteiros de viagens, tudo que significar controle do que ele está fazendo, não é recomendado que a empresa representada faça dessa maneira. Até mesmo para o vendedor externo, isso é uma questão bastante importante, porque quando a gente contrata um vendedor externo, via de regra, a premissa da legislação em si é de que você não consegue fazer esse controle de jornada em si. Então, por isso que você acaba, no mais das vezes, não pagando hora extra para esse funcionário. Mas, se de repente ele conseguir comprovar que existe um controle dessa jornada, a cada cliente que ele vai, ele faz um check-in, te manda um relatório. Quando ele consegue comprovar que ele teve essa jornada controlada, a empresa entra também num passivo em relação a esse funcionário vendedor, de pagamento de horas extras que eventualmente ela não pagou dentro do período. Então, esses 5 pontos, eles são interessantes para a gente pensar do ponto de vista o que eu tenho feito hoje com os representantes que eu trabalho, ou se eu vou começar a trabalhar com representantes comerciais, como eu vou estruturar para que eu tenha um controle do que está acontecendo, mas sem configurar esse passivo trabalhista em si, né? Aí veio a pergunta até do Luiz Fabiano. E agora, né? O que é melhor? Eu vou trabalhar com vendedor empregado ou representante comercial? O que é o mais indicado pela minha empresa, né? Eu estou assistindo aqui que os meus concorrentes, eles vêm migrando da representação comercial e contratando mais vendedores, ou vice-versa. Bom, infelizmente eu não tenho uma resposta muito contundente para passar ou definitiva para passar para você, Luiz Fabiano. Por quê? Porque tudo tem seu ônus e tudo tem seu bônus. Se eu falo de um vendedor empregado versus representante em relação a custo, por óbvio que o custo do representante comercial, o custo imediato dele, ele vai significar bem menos para o cofre da empresa, né? Não tem todos aqueles encargos trabalhistas, toda aquela preocupação que envolve a relação de emprego em si, né? O representante comercial é autônomo, então, portanto, ele tem que se preocupar ali com os empregados que ele contrata para poder exercer a atividade dele. Ali é uma relação de prestação de serviço. Mas, por outro lado, quando a gente pensa na questão com ou sem subordinação, isso pode trazer para a empresa a seguinte consequência. Quando eu falo de um vendedor empregado, o empregador ele tem maior controle. Ele define jornada, ele define que o vendedor empregado vai usar o uniforme, ele dá um cartão para o vendedor utilizar, ele sabe que é sempre aquela pessoa, ou aquele vendedor mesmo que vai visitar os clientes dele. Em contrapartida, em relação ao representante comercial, esse controle não existe de maneira tão contundente. Trocando em miúdos, a gente não pode dar ordens para o representante comercial, diferente do que a gente faz com o vendedor empregado. A gente estabelece um roteiro para ele seguir, estabelece as metas e etc. Essa decisão, ela depende muito da análise do caso concreto. Às vezes, o que seus concorrentes estão fazendo, Luiz Fabiano? Eles estão saindo dos representantes comerciais porque eles identificam que, por exemplo, eles precisam ter uma expertise maior dentro da figura do vendedor a respeito do produto que ele trabalha. Então, quando você pensa
que você precisa fornecer cursos, exigir que a pessoa esteja atualizada, que ela cada vez mais saiba mais sobre o produto, seja mais específica sobre isso, talvez o vendedor seja a melhor opção em relação ao representante comercial. Mas se a sua atividade é de venda, se seu produto não é tão específico no mercado assim, talvez o representante comercial possa te representar um custo menor, mas sempre lembrando que, se eu decidir passar para uma relação que vai envolver a contratação de um representante comercial, eu preciso criar regras, preciso criar procedimentos específicos para lidar com esse contrato de representação comercial e, fundamentalmente, eu preciso estruturar a minha empresa, analisar os custos, fazer uma elaboração e, principalmente, uma gestão eficiente dos contratos com representação comercial. Por quê? São contratos bastante específicos. É preciso que as regras sejam muito bem delimitadas, porque mesmo dentro de um contrato de representação comercial, pode-se gerar dúvidas sobre, por exemplo, ele tem exclusividade diária ou não tem? Se ele tiver exclusividade diária, toda venda que for feita dentro da área dele, ele tem direito à comissão. Então, a gente precisa estudar como vai se dar a relação com o representante comercial, definir as regras, estruturá-la dentro de um contrato de representação comercial, para que futuramente você não venha a ter esse tipo de questionamento numa justiça. O lado bom disso tudo é o seguinte, que até pouco tempo atrás, acho que setembro de 2020, ainda existia uma discussão muito grande. Eu discuto essa relação do representante comercial na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum? Muitos juízes do trabalho puxavam essa competência para eles, qualquer discussão sobre isso no judiciário, por conta de entender que é uma relação decorrente de trabalho. Em setembro do ano passado, o STF se manifestou e disse que não. Quando é um contrato típico de representação comercial, onde todos os requisitos da lei específica foram atendidos, quem julga qualquer processo decorrente disso é a Justiça Comum. E me desculpe, doutora Laura, que é da área trabalhista, mas tudo que a gente puder fugir da Justiça do Trabalho, às vezes é a melhor opção nesse caminho, né? Que a gente sabe que a Justiça do Trabalho é um pouco mais paternalista. E quando a gente fala de... Oi? A admiração pela palestra, eu perdoo essa, viu, doutora Bruna? Tudo bem, muito obrigada. É que o povo da Justiça do Trabalho fica chateado quando a gente fala isso, tá, gente? Não liga, não, mas é uma rusga que existe entre os civilistas e os do direito do trabalho há anos, né? Então, vamos em frente aqui. O que eu tinha para dizer para vocês, gente? Toda vez que a gente vai contratar uma ou outra figura, a gente precisa estudar bem o que cada um vai desenvolver dentro da atividade e analisar os riscos. Riscos de, por exemplo, um vendedor empregado externo ter o seu controle de jornada e, portanto, as horas extras definidas. Risco da questão do representante comercial ser tratado como um empregado, ainda que nas miudezas do dia a dia, isso pode gerar uma discussão que venha a representar um passivo para a empresa. Então, tudo que a gente vai fazer pautado nessa decisão, o que eu contrato, eu preciso sentar, analisar, pormenorizar e definir através de minutas bem elaboradas. Tudo com a finalidade de minimizar impactos futuros para a empresa. Então, eu espero que, pelo tempo que a gente tinha aqui, eu tenha conseguido, pelo menos, sanar algumas das expectativas, que eu acho que veio bem de encontro com o que era o próprio tema, né? A Antoniela perguntou qual era a melhor prática, então, de fato, a gente não tem como dar uma resposta, definir isso pela empresa, isso tem que passar por uma maturação dentro da própria empresa, qual que é o melhor caminho para ela naquele momento. Isso não significa que são decisões que também são eternas, né? Que são permanentes, você pode trabalhar num sistema misto, você pode, de repente, que você está trabalhando com representante, não achou interessante, faz a rescisão, volta para o vendedor, está trabalhando exclusivamente com vendedor, quer fazer um teste com representante, é perfeitamente possível, mas sempre é bom você ter um aconselhamento
tanto jurídico como de outros especialistas da área, para entender quais os impactos que isso pode gerar para você. Então, eu espero que tenha sido bastante objetivo, Hamid. Eu acho que eu faço a entrega aqui da minha palavra e fico aberta aí para a gente poder confabular a respeito do assunto, né? Muito obrigada. Aqui ficam os meus contatos. Quem quiser, fique à vontade para mandar mensagem, para ligar, para mandar um e-mail. Na medida do possível, a gente vai respondendo todos, um por um. Aplaudir, foi muito boa a palestra, Bruna, bem esclarecedora, e eu fiquei assim impressionado. Ficou algumas perguntas, né? Algumas perguntas. Queria saber se a gente podia... De fazer parte, acho que a Bruna soube abordar muito bem todas essas questões, e às vezes, né, Bruna, às vezes a forma até como ele põe essa denominação da ajuda de custo no contrato, né? Não precisa necessariamente ser a palavra... Ajuda de custo, exato. A gente, na verdade, assim, quando a gente fala... Gente, olha, isso é coisa de cabeça de advogado, tá? Por exemplo, um cliente nosso trabalha muito com representante comercial. Quando a gente começou a advogar para eles, ele veio assim para mim e falou assim, olha, todo ano eu estabeleço meta para o meu representante comercial. O meu cabelo, né, arrepiou, assim, eu falei assim para ele, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele falou, mas doutora, eu preciso vender mais em certas épocas do ano. Como é que eu vou fazer? Falei, não vamos chamar de meta. Vamos chamar de uma bonificação. O efeito é o mesmo? Prático? Eu chego no mesmo resultado? Chego. Você tem o que você precisa? Sim. Mas você minimiza muito o seu risco nisso, né? Porque chamar de meta ou chamar de bonificação, no fim das contas, vai dar na mesma. Só que você não cria esse perrengue que, às vezes, na justiça pode ser interpretado como você está tratando ele como empregado. Não, você pode dar bônus. Você pode incentivar a maior venda. Você pode fazer isso, não tem problema. Tudo depende da forma como você vai fazer. E principalmente da forma como você vai exteriorizar isso, né? Você vai colocar lá num papel, olha, o representante, a meta para esse mês é tanto. Não faça isso. É bom ter o nosso consultor, Bruna. Pessoal, eu vou abrir para a Antoniela, que ela está com a mãozinha aqui, daí já está respondida a pergunta aí, Laura. A Laura era mais uma colocação, né? Ah, então tá bom. A Laura não vale pergunta, a Laura é da equipe. Não vale, da equipe. Vamos lá, Antoniela, desculpa, Luiz, deixa ela pedir primeiro a Antoniela, tá? Diga, Antoniela. O microfone está fechado. O microfone está fechado, Antoniela. Aí. Consegui. Não, na verdade, aqui na empresa, a gente tem alguns representantes e a gente faz sempre a rescisão como distrato do contrato e acerta as verbas rescisórias, né? Correto dessa forma, né, Bruna? Não é verbas rescisórias, hein? Por favor, verba rescisória quem tem é empregado. É rescisão, rescisão de contrato, um distrato, uma rescisão de contrato com pagamento da verba indenizatória que ele tem direito por lei. Aí Isso. sim. Mas é preciso também olhar certinho se você está pagando tudo certinho, fazer um distrato bem feito para que futuramente ele não possa vir a querer discutir o distrato que ele já assinou. Então, isso é importante. Cláusulas específicas para amarrar toda essa situação e, de repente, daqui 1 ano, 2, você não ter a surpresa dele vir querer te cobrar algum gargalo que ficou para trás. Tá? Ah, sim. Tá. Ok, obrigada. Maravilha. Vamos lá, eu vou deixar a última pergunta, já estamos assim com o tempo nosso esgotado, mas eu acho que como é que se diz? Pelo menos mais uma pergunta, quem tiver. Alguém que não perguntou, alguém que tem mais alguma dúvida aí? Fabiano tinha levantado a mão aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, minha pergunta era, na verdade, uma colocação. Eu não posso chamar de meta para o representante, mas expectativa de venda para a região de atuação, isso eu posso pedir para ele. Ele informar qual a expectativa de venda para a região dele. Sim, ele informar sim. O difícil é você dizer para ele que ele tem que vender X por mês. Perfeito, só isso. Gente, olha, meus contatos ficaram na tela. Eu vou mandar meu cartão virtual no grupo do GSE. Vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem, a gente se disponibiliza a tomar um café com vocês.
até para a gente poder se conhecer melhor, tá? Vocês também conhecerem um pouco mais do que a gente faz. A gente tende a responder as mensagens e os e-mails. Às vezes a gente não consegue responder na hora, mas se quiser, fique à vontade, manda um e-mail, a gente conversa, a gente vai respondendo na medida do que dá, tá? Sigam o nosso escritório nas redes sociais, a gente gera bastante conteúdo por lá. Então, é a sigla, né? SGM, Sociedade de Advogados, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn. Fiquem à vontade, nos deem a honra de tê-los dentro das nossas redes também. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado a todos que participaram. Eu tomei a liberdade de fazer um print aqui da foto para a gente publicar no nosso LinkedIn. Acho que Bonito, tem alguém que... né, Pavão? Sorriso, por favor. Então, vamos lá, todo mundo aí. 1, 2, 3 e... Já! Pronto, muito obrigado, muito obrigado. Foi uma manhã muito gostosa. Eu agradeço vocês pelo convite e agradeço a atenção. A gente procura fazer... E me seguem lá no LinkedIn também. Legal, Antoniela. Seguiremos, sim. Gente, muito obrigado. Nós agradecemos. Nós vamos disponibilizar os cartões de todo mundo aqui do grupo, dentro lá do grupo da palestra. Aquele grupo da palestra é um grupo provisório, né? Então, até no final da tarde, peço que vocês baixem os cartões, os contatos nossos. A gente desfaz o grupo para que as pessoas não continuem, né, naquilo lá. E na próxima oportunidade, nós vamos mandar de novo os convites para vocês. E fiquem ligados no nosso LinkedIn, né, GSE, Grupo de Soluções Empresariais. Vamos continuar publicando artigos lá, fazendo convite para novos eventos. Daqui 15 dias, nós vamos ter mais uma palestra aí, a gente avisa vocês, tá bom? Perfeito. Gente, obrigado. Bom dia a todos. Valeu, Excelente obrigado, dia, pessoal. gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, até mais. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença dos convidados. Bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau. Cadê os reactions, gente? Não tem de coraçãozinho, Bruno. Não teve, ninguém mandou coraçãozinho para mim. Que triste. Obrigada, viu, pessoal? Voltamos todos nós. Nossa, foi espetacular.